O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de uma ação que discute se o porte de drogas para o consumo próprio deve ser considerado crime ou não. Há também um debate sobre a quantidade, quando a gente olha uma diferença, o que pode ser categorizado como tráfico e, de fato, quando nós estamos falando de um usuário. O repórter Emerson Fraga, do Portal R7 de Brasília, está acompanhando essa votação. Ele já está aqui do meu lado e já nos atualiza das últimas informações, Emerson. Como está o placar nesse momento? Uma ótima noite, meu amigo. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. O placar está em 5-3 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Agora há pouco, o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais prazo para analisar o caso e o julgamento foi suspenso. Ele tem até 90 dias para devolver o processo e aí o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deve incluí-lo na pauta novamente, aí o julgamento pode ser retomado. O ministro André Mendonça foi o primeiro a votar hoje. Ele tinha pedido vista e votou pela constitucionalidade da lei atual, ou seja, pela continuidade da criminalização da maconha, seja ela para uso pessoal ou não. Depois votou o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro Cristiano Zanin. Eles dois também acompanharam o ministro André Mendonça e votaram aí para que o porte de maconha continue a ser crime. O placar ficou 5-3 e agora nós vamos aguardar os próximos desdobramentos desse julgamento daqui a 90 dias. Flávio Dino não vota nessa ação, o último ministro aí do STF, que foi indicado por Lula, porque a antecessora dele, Rosa Weber, já havia votado pela descriminalização do porte de maconha. O texto da lei hoje afirma que é crime o porte, o transporte de qualquer quantidade de droga ilícita, seja para uso próprio ou não. Essa lei, especificamente no caso do uso pessoal, prevê penas alternativas, como prestação de serviços comunitários. Na verdade, comprar, transportar ou portar drogas para consumo pessoal também pode ser punido com essas mesmas penas alternativas. E é isso que o Supremo Tribunal Federal avalia neste momento. Se continua sendo punida o porte de drogas para uso pessoal ou se deixa de ser crime, se é inconstitucional o fato do porte de maconha ser crime. O caso é analisado pelo STF desde 2015 e já paralisou várias vezes o julgamento por conta de diversos pedidos de vista, mais tempo para analisar o caso e também por conta de adiamentos no julgamento. A discussão não envolve o tráfico de drogas, é bom ressaltar que continua sendo crime e tem de 5 a 20 anos de pena para quem cometer aí o delito de venda de drogas ilícitas. Rafael. Emerson, agora a gente fala de um assunto. Ontem nós trouxemos uma outra vertente, até ali achávamos que o governo brasileiro não iria se pronunciar, mas hoje de manhã, mais uma vez, o presidente Lula voltou a citar e fazer críticas em relação à atuação de Israel com o que acontece na faixa de Gaza. Ontem nós mostramos um vídeo de uma autoridade política do grupo Hamas agradecendo o posicionamento do governo brasileiro e também do presidente Lula em relação às declarações. E hoje, parece que mais cedo, logo no comecinho do dia, o presidente mais uma vez teceu comentários sobre a situação por lá? É isso, Rafael. O presidente Lula disse que a conduta de Israel frente a Gaza é um ato de desumanidade. O chefe de Estado brasileiro defendeu que os países façam uma trégua humanitária para o recebimento de alimentos e outros suprimentos essenciais para aqueles povos que vivem ali na faixa de Gaza, no território do Estado de Israel. Lula ressaltou que o conflito já matou mais de 30 mil pessoas, sendo 80% mulheres e crianças. As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa após reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, lá no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro foi classificado por Israel como persona non grata, depois de ter afirmado que havia um paralelo entre os ataques de Israel à Palestina e o Holocausto, que vitimou milhões de judeus aí e foi cometido pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente de Israel, Isaac Herzog, chegou a condenar a declaração de Lula. Herzog disse que há uma distorção imoral da história por parte do presidente do Brasil. Entidades no país também criticaram a fala de Lula. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, repudiou o discurso de Lula e classificou a afirmação como distorção perversa da realidade que ofende a memória das vítimas do Holocausto. Como mostrou o R7, Lula tem dado sinais nos bastidores de que não vai recuar com relação ao posicionamento a respeito da guerra lá na faixa de Gaza. Lula teria dito a pessoas próximas que a intenção é encorajar outros chefes de Estado a adotar a mesma posição. Nós continuamos
vamos acompanhando esse assunto, que pode gerar, inclusive, sanções aí para o Brasil, né? Dependendo dos países aliados de Israel. Lá em Israel, como eu disse, Lula já é considerado uma pessoa que não é bem-vinda. Agora vamos aguardar como se desdobra isso na geopolítica mundial. Rafael. Emerson, como você lembrou muito bem, hoje foi dia de visita internacional. Nós vimos o presidente espanhol Pedro Sánchez, que se encontrou com o presidente Lula. Os dois ali participaram de entrevistas logo depois das falas oficiais. E claro que ambos tocaram no assunto e uma bandeira que é muito cara para o Brasil, um acordo envolvendo o Mercosul juntamente com a União Europeia. Nós sabemos que no continente europeu alguns países usam algumas cláusulas que algumas vezes também já foram chamadas de leoninas e várias vezes o governo brasileiro considera uma possível interrupção na tentativa de fechar um acordo. A França sempre foi apontada como sendo a responsável por travar que algo fosse feito. O presidente citou, mais uma vez, o governo francês, também os produtores, em relação a esse acordo que parece que nunca sai. Exatamente, voltou a criticar o governo francês por se opor aí à assinatura do acordo comercial com a União Europeia. Lula disse que a França pode não gostar, mas paciência. Ele disse que a União Europeia tem autonomia total para assinar esse acordo, mesmo com a oposição aí do governo francês. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que se reuniu com Lula hoje, disse que o país dele não é entrave, que a Espanha apoiaria o acordo com o Mercosul e que após a guerra na Ucrânia, a União Europeia tem aprendido que precisa de mais parceiros comerciais, precisa aí de ampliar o leque de parceiros no mundo. No ano passado, Lula e Sánchez presidiram os blocos econômicos do Mercosul e da União Europeia. Eles tentaram por várias vezes firmar esse acordo, mas sem sucesso. Devido à boa relação, os dois continuam articulando esse acordo econômico, né, sem precedentes aí na história mundial. As negociações devem ser retomadas pelos técnicos a partir do segundo semestre, informou recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O acordo pode permitir a empresas brasileiras mais facilidades na Europa e vice-versa. Além disso, a expectativa é que favoreça o diálogo e a cooperação de tecnologia, de pesquisas entre os dois países. Os principais obstáculos para que esse acordo seja fechado envolvem meio ambiente. Isso porque a União Europeia não quer que esse acordo provoque mais desmatamento no Brasil. Mas, por outro lado, o Brasil quer que as mesmas regras sejam aplicadas à União Europeia. E aí mora o entrave. O lado brasileiro é a favor que não haja distinção aí na aplicação de sanções desse acordo. Ou seja, se o Brasil errar, há punição. Se a União Europeia errar, a mesma punição. Se concluído, o tratado vai formar, como eu disse, uma histórica zona de comércio no mundo, com 720 milhões de pessoas morando dentro da área de livre comércio e cerca de 20% da economia global e 31% das exportações mundiais de bens. Rafael? Acompanhar, pelo menos, como essa fala também vai reverberar por lá e se é possível esperar depois desse encontro alguma iniciativa que seja de fato conclusiva para a gente ver esse acordo saindo. Nós sabemos o quão benéfico ele pode ser, mas também sabemos quão protecionistas são os franceses nesse quesito. Emerson, bom trabalho por aí. Se tiver alguma novidade, é só nos acionar. Até mais.